Olá, boas-vindas a você, servidor do Ministério Público do Tocantins, para a palestra Ética e Sociedade. Sou especializada em psicopedagogia institucional, gerenciamento de projetos, tenho um MBA em gestão de pessoas e liderança e uma livre especialização em psicanálise clínica. Eu sou também consultora credenciada do SEBRAE, que é o parceiro institucional do Ministério Público neste projeto de elaboração de conteúdos para capacitação continuada pelo CESAF para você, servidor do Ministério Público do Tocantins. Na palestra Ética e Sociedade, nós vamos tratar de alguns temas no conteúdo que são os seguintes: comportamento ético em sociedade, sociedade, cidadania e direito, democracia e dignidade da pessoa humana e democracia, sociedade e ética. Os objetivos desta palestra são apresentar a relação entre o comportamento ético em sociedade na convivência do regime democrático, que é a nossa realidade no Brasil, demonstrar o princípio ético da dignidade da pessoa humana e expor conceitos básicos que você conhece muito bem de democracia, sociedade e ética. Nós esperamos que você, ao participar dessa palestra, fortaleça e aprimore suas competências e habilidades para melhor compreender um pouco da história dos direitos humanos, saber conceituar ainda melhor cidadania e sociedade, julgar comportamentos éticos ideais na prática, refletir sobre a importância dos direitos fundamentais para a ética do bem comum e entender como as desigualdades sociais podem refletir a falta de ética no convívio em sociedade. Pois bem, você, como eu, certamente percebe que a conduta que predomina a convivência das pessoas na nossa sociedade é a competição. A competição entre pessoas e instituições e até mesmo entre instituições. Ocorre que essa forte tendência de sempre agir com foco na competição gera aquela sensação de que a gente sempre tem que vencer de alguém. Já reparou como isso é presente no dia a dia? As pessoas estão sempre na busca de ser melhor que as outras, mas não no sentido de se aprimorar e aperfeiçoar as suas práticas de trabalho ou de convivência social. Muitas vezes, isso se reflete na vontade ou na necessidade de rebaixar as outras pessoas para até parecer melhor. Esse é um grande risco dessa cultura da competição. Essa situação também nos faz passar diariamente pelos dilemas que temos a todo momento para decidir. Todos os dias nós nos deparamos com dilemas relacionados às decisões éticas que precisamos tomar. Nós sempre precisamos julgar, avaliar, para então decidir para qual caminho será direcionada a nossa ação, onde empregaremos os nossos esforços. Esse contexto todo de julgamento e avaliação das situações, ele vai ficando um pouco mais delicado e complicado quando temos essa forte tendência do comportamento pela competição. Porque na busca por esse ganhar e sempre vencer, muitas vezes as pessoas se apegam a encontrar alguns meios não lá muito éticos para conseguir essa vitória, essa conquista a todo custo. O famoso jeitinho que nós estamos acostumados a ouvir, que você certamente também escuta em diversas conversas, tanto no ambiente do trabalho como no convívio social. Muitas vezes as pessoas usam a situação que estão vivenciando como fonte de desculpa de que não tinha outra alternativa. Eu fui forçado a agir dessa forma. Eu tive que fazer desse jeito porque não tinha uma solução mais ética ou mais correta. Já ouviu argumentos desse tipo? Com certeza sim.
assim como eu já ouvi várias vezes. Mas será que realmente não existem outras alternativas? Ou as pessoas já estão acostumadas a pegar esse contexto todo e usar como uma desculpa, como uma referência para explicar as suas ações, mesmo aquelas que não são éticas? É importante que quando a gente pensa nesse contexto dos dilemas que as pessoas passam no dia a dia para decidir por qual caminho direcionar a sua ação, assim como você passa no dia a dia do seu trabalho como servidor público ou mesmo no convívio social, muitas vezes esse julgamento é dificultado pela oportunidade que se apresenta no convívio social das vantagens que nós comentamos. Às vezes nos é oferecido ou nos é apresentada a possibilidade de pegar um caminho que parece mais curto, parece mais vantajoso, parece até melhor. E aí vem aquela questão, mas será que realmente esse é o caminho ético para a solução? Esse é o melhor caminho para tomar a decisão ética nesse contexto que se apresenta? As palavras de Robbins que você lê comigo nesse slide nos ajudam a entender o seguinte: nos últimos tempos, a linha divisória entre o certo e o errado ficou ainda mais tênue. Sem querer polemizar, eu às vezes fico me perguntando se é a linha entre o certo e o errado que ficou mais tênue ou se ela está ali bem definida e as pessoas é que gostam de deixá-la meio duvidosa, meio turva, para poder justamente agir na contramão da ética. Você já pensou um pouco sobre isso? Vale a pena essa reflexão. Quando a gente pensa que a sociedade enfrenta no dia a dia a nossa realidade de hoje, visualizando exemplos vários de falta de ética, como políticos que roubam e já não tem nem mais onde guardar tanto dinheiro que roubam, empresários que tomam diversos caminhos não éticos para conquistar mais e mais riqueza, as pessoas acabam ficando até um pouco em dúvida, especialmente as novas gerações que de um tempo para cá acabam só tendo essa realidade como exemplo no dia a dia. As pessoas acabam ficando um pouco na dúvida do que realmente é o certo e errado, de qual será esse caminho ético. Assim, infelizmente, não é de se surpreender que muitas pessoas acabam perdendo a confiança de reconhecer que um padrão de comportamento ético é necessário e é viável. Esses exemplos todos que comentamos, de repente ver políticos que roubam tanto e nem sabem mais onde guardar tanto dinheiro, empresários que utilizam muitos meios ilícitos para conquistar mais e mais riqueza, acabam minando a confiança das pessoas. Até por ver que esse exemplo acaba não encontrando um julgamento que traga uma resposta a essa postura não ética. Há esperança de que isso mude, vemos sinais de que isso pode ter um contexto diferente na prática da sociedade. Agora imagine comigo, as novas gerações, elas acabam tendo uma experiência de visualizar esses exemplos de uma maneira muito forte na realidade da sociedade brasileira. Então é essencial que cada um de nós, eu, você, trabalhemos para manter viva essa discussão sobre a ética na sociedade. Porque é assim que nós vamos poder trabalhar esse aprendizado da ética. Ética se aprende, porque aprendendo eu pratico e posso agir numa direção mais ética na minha tomada de decisão, no convívio em sociedade. Mas já que estamos falando de sociedade, vamos aproveitar esse nosso momento aqui na palestra para rever alguns conceitos que você conhece muito bem, como sociedade e cidadania. Sociedade é um conjunto de indivíduos que seguem princípios legais
os costumes e as tradições dada nessa coletividade. Essas pessoas que vivem em sociedade, elas estão ali reunidas e sempre caminham com o objetivo de desenvolver essa sociedade. Ou pelo menos deveria ser. Esse deveria ser o princípio comum da convivência em sociedade. Alcançar o bem comum, alcançar uma convivência considerada justa, considerada adequada para aquele contexto. E aí é que mora a ética dessa situação. Se a ética é a liberdade que cada um de nós tem para escolher como prefere conviver em sociedade, é essencial, novamente eu digo, que essa discussão e aprendizado sobre a ética seja cada vez mais incentivado. Porque toda sociedade tem uma ética, o que a gente precisa é rever quais são os princípios éticos que estão norteando as nossas ações em sociedade, de forma que realmente o resultado dessa convivência seja o mais justo, o mais igualitário, o mais adequado, conforme os princípios que forem definidos e aceitáveis pelas pessoas que convivem nessa sociedade. Observem que sempre que a gente fala em sociedade, nós estamos falando da convivência de pessoas. E muitas vezes, é claro que os desafios de conviver numa sociedade múltipla e plural são grandes, ninguém discute essa questão. Na minha experiência como consultora e instrutora na área de gestão de pessoas e liderança, normalmente eu ouço argumentos de que é muito difícil conviver com pessoas em equipe. Vamos pensar nesse contexto de uma equipe de trabalho. É muito difícil alcançar objetivos em comum. É muito difícil pensar na coletividade. Essa palavra difícil é sempre tomada como um empecilho, não dá nem um passo na tentativa de. Quando eu ouço esse tipo de argumento, eu devolvo o questionamento perguntando se você, quando não sabia ainda andar de bicicleta, achava difícil? E depois que aprendeu, treinou, ficou melhor e viu os benefícios de poder andar de bicicleta sozinho ou com os amigos, continuou achando difícil e impossível de acontecer? Ou quando você ainda não sabia usar um determinado novo recurso tecnológico que foi implantado no ambiente de trabalho, você achava difícil. E depois que você aprendeu, praticou, verificou como traz benefícios para o dia a dia do trabalho, mudou essa ideia ou não? A mesma relação a gente consegue fazer para a convivência em sociedade. É como se nós pensássemos assim, se alguém chegar para mim e falar que é muito difícil conviver em sociedade seguindo padrões éticos, eu vou devolver a mesma pergunta. Você já aprendeu sobre ética? Você pratica princípios éticos? E você percebe, reconhece a diferença que faz para a boa convivência em sociedade adotar uma postura ética? Esse tipo de reflexão é importante para que a gente diminua nas pessoas e até em nós, se tivermos alguma ideia desse tipo, de que a ética é algo distante da gente. A ética depende da ação de cada pessoa, ela é resultado da construção da convivência em sociedade. Então, ela é responsabilidade minha, ela é responsabilidade sua e de todos que convivem em sociedade. Vale ressaltar que todo esse estudo sistemático da sociedade só foi possível a partir do momento que Durkheim concede à sociologia um status de ciência. Nesse momento, ele trata que o fato social é uma coisa, é um aspecto que tem materialidade e pode ser estudado. Ora, hoje a gente entende isso, que o fato social ele é um evento que tem causa e tem consequência. Então é possível estudar a convivência em sociedade, analisar as causas e consequências dos resultados que nós vivenciamos para aprender com essa experiência. Esse é um detalhe importante, porque se nós também não analisarmos tudo o que já aconteceu e acontece na sociedade, a tendência é que a gente continue repetindo erros.
podemos dizer que muitos erros são continuamente repetidos na convivência da nossa sociedade aqui no Brasil, mas também há muito avanço, há muito aprendizado. Por isso, é tão importante que sempre façamos esta reflexão sobre o quanto conhecemos e estudamos sobre a ética, mas principalmente sobre o quanto praticamos a ética e avaliamos o resultado dessas ações na construção de uma sociedade ética. Pode parecer que é aquele grãozinho de areia na praia, que é uma pequena ação, mas é assim que a coisa acontece. A sociedade é a construção coletiva, então toda e qualquer ação e contribuição precisa ser feita no sentido de que essa construção caminhe para uma sociedade ética. Pois bem, quando falamos na convivência em sociedade e pensamos nessa sociedade ética voltada para o bem comum, não há como não relembrarmos o conceito aqui de cidadania. A cidadania é o atributo da pessoa que, com personalidade jurídica, do indivíduo com personalidade jurídica, assume direitos e deveres sociais, civis, políticos na convivência em sociedade. Agora, sempre muita atenção, né? Cidadania envolve direitos, mas também envolve deveres. Por esse caminho, a gente já percebe como muitas vezes as pessoas deturpam o que é a prática da ética no dia a dia. Não sei se você já observou, mas muitas vezes as pessoas tomam como direitos na convivência em sociedade tudo aquilo que ela tem como objetivo pessoal, de conquista pessoal. Ela acha que é um direito e muitas vezes ela age de maneira totalmente individualista para conquistar aquilo, mesmo que essas conquistas ocorram em detrimento da conquista ou da justiça ou de qualquer outro aspecto que interfira a boa convivência em sociedade. Isso só mostra o quanto a gente precisa avançar no estudo e aprendizado para que realmente a nossa sociedade se concretize numa sociedade ética. Que vai ser 100% a todo momento ética, não sei dizer o quanto isso é uma utopia, mas que ela pode ser mais ética e ter claramente princípios éticos definidos, isso com certeza eu posso afirmar e você também pode concordar. Se estamos falando da cidadania como esse exercício na busca de direitos e no cumprimento de deveres, o direito surge como um instrumento da sociedade para moderar essa convivência na busca dos direitos e deveres entre os cidadãos e as instituições. O direito vem do termo latim directus, que então quer nos dizer aquilo que é reto, aquilo que é correto, idôneo. Da mesma forma que a ética e que a sociedade se desenvolvem de forma continuada, o direito também passa por mudanças conforme a sociedade como um todo avança. Considerando que nos últimos anos tem sido mais presente a busca da satisfação das necessidades individuais e coletivas e a valorização das pessoas como seres humanos com potenciais a desenvolver, conquistas a realizar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que surgiu praticamente como uma resposta a toda aquela atrocidade da Segunda Guerra Mundial, nos mostra que houve e há um avanço no entendimento da dignidade da pessoa humana e o quanto cada indivíduo precisa ser valorizado nessa convivência em sociedade. Um outro detalhe importante da gente observar nessa questão é que alguns autores comentam que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o que a sociedade, como um todo, já chegou de mais perto numa definição de ética universal. Se é que é possível dizermos, sabemos que não,
definir que exista uma única e universal ética válida a todo e qualquer situação, a qualquer momento. Mas o que é interessante nós observarmos é que, a partir do momento que os direitos humanos são reconhecidos e que a cidadania é valorizada no sentido que cada um vai buscar a conquista dos seus direitos e cumprir os seus deveres, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como você conhece também, traz a informação de que esses direitos serão conquistados ou serão mais facilmente conquistados num sistema de governo que privilegie a liberdade das pessoas, que privilegie a convivência igualitária entre as pessoas, para que elas tenham a condição realmente de agir na busca, no exercício pleno da sua cidadania. É aí então que entra em cena esse conceito, que você também conhece, do modelo democrático. A democracia é tida hoje, apesar de várias falhas, como todo outro sistema, o sistema de governo considerado mais adequado para essa busca da cidadania plena e da valorização da dignidade do ser humano. Simplesmente pelo princípio do privilégio da liberdade que a pessoa tem de agir. Se ela tem liberdade, ela tem a liberdade de exercitar a sua decisão ética. Agora, não podemos esquecer de uma coisa essencial. Liberdade caminha com responsabilidade. Não há como imaginarmos uma sociedade que não se paute por princípios éticos, ou até podemos imaginar, porém, uma sociedade que não valoriza os princípios éticos na sua convivência está fadada a todo tipo de sorte, a situações que logo vão gerar um convívio insustentável entre as pessoas. Um fator que a mim sempre desperta reflexão é a questão de que as pessoas muitas vezes, como eu já comentei, atribuem que a ética não é algo que se diz ao dia a dia delas. Elas pensam sempre na ética como algo distante, que só os mais poderosos ou os mais influentes precisam fazer. E aí vão cometendo aqueles pequenos deslizes no dia a dia, como furar uma fila, ou como tentar um benefício pessoal onde não deveria tentar, ou utilizar-se de produtos piratas e outros tantos que podemos imaginar. Estas situações, elas acabam sendo consideradas até normais, porque está em falta, está precisando desse esforço contínuo na discussão do que é a ética, do quanto já somos éticos e do quanto podemos ser mais éticos no convívio em sociedade. Às vezes parece um pouco estranho a gente falar desse assunto, de tanto que ele é debatido no dia a dia. Mas a estranheza passa a se tornar algo normal quando realmente nos dedicamos a definir ações que nos tornem uma sociedade mais ética. Não desista de agir nesse caminho. Você, no seu trabalho como servidor público, conhece todas as normas, a conduta ética que você deve seguir. Mas muito além de uma sequência de normas definidas num papel, é essencial que esses princípios éticos e os princípios éticos que também estão descritos na Constituição Federal de 1988 norteiem as nossas decisões no dia a dia em sociedade. E para concluirmos esta palestra, eu convido você a identificarmos alguns aspectos que representam conclusões sobre essa nossa breve conversa sobre ética e sociedade. A sociedade brasileira, com toda a sua complexidade, depende e muito das regras morais para uma condução mais ética da sua convivência.
Algumas pessoas dizem que não há muito como falar mais ético ou menos ético, pois é ou não é ético. Mas devemos considerar que existem muitos esforços no sentido de uma conduta ética na sociedade. Por isso eu sempre utilizo desta forma a colocação, porque a gente não pode desvalorizar o seu esforço, o meu esforço, de tantas outras pessoas que conhecemos para agir na direção da prática dos princípios éticos para uma boa e justa convivência em sociedade. A sociedade democrática é aquela que, embora também existam desvios éticos, como em qualquer outra, ainda é o melhor caminho para que se possa exercitar a busca da cidadania plena e o desenvolvimento dos princípios de julgamento e decisão de ações éticas da maneira mais ampla e mais completa possível. Mas a democracia também é construída a partir das ações de quem convive nessa sociedade. Então, tudo está muito integrado. Uma sociedade ética que busque a democracia como um sistema de governo, como é a nossa realidade, precisa primar e privilegiar a prática de princípios éticos no dia a dia. Como conversamos, é na coletividade que o homem se constrói, se desenvolve. Nós aprendemos com o outro, reconhecemos também os nossos limites a partir da relação com as outras pessoas. Então é na relação em sociedade que o comportamento ético vai ser cada vez mais fortalecido para aplicação nos mais diferentes segmentos sociais, seja na família, seja no trabalho, seja em outros ambientes de convivência social. E tenha sempre em mente que nós podemos e devemos nos respaldar na Constituição Federal de 1988 como um farol orientador da valorização da dignidade humana e da prática de princípios éticos na sociedade. Na sequência dos slides, você terá acesso às referências que foram consultadas para a elaboração do material desta palestra e também o meu e-mail como contato.